Na próxima semana teremos eleições e na entrevista especial de hoje vamos falar sobre as regras para os candidatos e esclarecer dúvidas dos eleitores. Janaína Rodrigues. No dia 5 de outubro, os eleitores vão escolher candidatos para 5 cargos federais e estaduais. Para a gente saber um pouco mais de informação sobre as regras das eleições, eu converso agora com o chefe da Zona 412 aqui de São José dos Campos. Nesta última semana, os candidatos, o que eles podem fazer e até quando? Então, até o dia 2 de outubro, quinta-feira, eles vão estar no ar com a propaganda eleitoral obrigatória. Aquela prevista na lei estão aparecendo na televisão. A partir do dia 3, eles não vão ter mais esse recurso e eles podem estar ainda com a propaganda de rua, com seus cavaletes, os banners, as placas e também as suas bandeiras. Com relação aos votos nulos e brancos, qual é a diferença? O eleitor às vezes não entende muito bem como é que funciona. Então, o voto branco, ele vem da época da urna de lona, quando nós tínhamos a cartela de votação e tinha o nome e o número dos candidatos e a gente tinha que preencher uma quadrícula. A lei atual, ela aproveita esse sistema e inseriu na urna eletrônica uma tecla branco. Então, vem daquela época da cartela em branco que eu não assinalava nem um candidato nem outro. Eu deixava em branco, dobrava e colocava na cabine de votação. Então, nós continuamos com o voto em branco e temos o voto nulo. O que é o voto nulo? É aquele eleitor, por exemplo, que ele não concorda com nenhum dos candidatos que estão listados atualmente, como candidatos homologados, e que não concorda com essa lista. Ele pega e anula o seu voto. Como ele faz hoje na urna? Ele tem que colocar um número de eleitor que não está cadastrado na urna. Por exemplo, o número 00 é um candidato que não existe. No caso, como que são computados esses votos brancos e nulos? É muito importante, porque há um mito de falar que o voto nulo e o branco, eles vão para o candidato da legenda que está ganhando. Isso é mito. Na verdade, o voto nulo e branco hoje, juridicamente, eles têm o mesmo efeito. É aquela manifestação do eleitor que não concorda com nenhum dos candidatos que aí estão e ele se manifesta dizendo, não é nenhum desses candidatos que eu quero. Então, é como na estatística da eleição ou nas pesquisas da eleição, que você tem um candidato A com X%, candidato B com Y% e não se manifestaram ou não tem candidato X%. Ele entra para uma estatística dessa, ou seja, os eleitores que estão habilitados, mas que eles não concordam com nenhum desses candidatos. Então, o voto dele não vai para o candidato que está ganhando. Os eleitores podem confiar nas urnas? Existe todo um processo, né? Como que funciona? Em Brasília, no TSE, são homologados os sistemas que vão alimentar a urna eletrônica, com acompanhamento dos partidos políticos, da OAB, do Ministério Público, e depois esses sistemas homologados são distribuídos por todos os cartórios no Brasil inteiro, até chegar aqui. Quando chega aqui, o sistema nós inserimos na urna eletrônica, sempre os arquivos estão sempre criptografados, ou seja, embaralhados, de maneira tal que se eu tentar importar um dado desse para um microcomputador normal, eu não vou conseguir ler. Só os sistemas eleitorais homologados que conseguem ler esses arquivos criptografados, ou seja, embaralhados, né? Toda essa sistemática é acompanhada em todas as etapas pelo Ministério Público Eleitoral, pelos representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e pelos partidos políticos. Eles podem acompanhar qualquer etapa. O nosso cartório está aberto esse tempo todo, por exemplo, para que esses órgãos fiscalizem e acompanhem o nosso trabalho. No final da votação, nós gravamos o resultado da votação numa mídia de votação, um pendrive. E esse pendrive vem para o cartório, para a junta eleitoral, e nós fazemos a transmissão desses dados para a Justiça Eleitoral dentro de um computador homologado com os sistemas de segurança do TSE. Obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Hora de conferir como fica o tempo amanhã em toda a região.
No domingo, o dia seguirá nublado em toda a região, com pancadas de chuva principalmente a partir do período da tarde. As temperaturas estarão estáveis, mínimas de 13 graus em Campos do Jordão, 19 em Taubaté e 20 graus em Lorena. As máximas chegam a 28 graus em São José dos Campos e 30 graus em Aparecida e Caraguatatuba. O assunto agora é inclusão social. Você vai conhecer o jovem Jonathan. Deficiente auditivo, ele inicia no mercado de trabalho e prova que força de vontade pode garantir um futuro de sucesso. Assim como ele, em todo o país, mais de 10 milhões de pessoas que também têm a mesma deficiência buscam o direito adquirido em cotas no mercado de trabalho. Este garoto de 18 anos nasceu com deficiência auditiva e consegue perfeitamente se comunicar. A mãe fala do filho com orgulho. A gente nunca espera ter um filho deficiente, mas aí com o passar do tempo você vai se acostumando e hoje é um presente de Deus na nossa vida. A surdez pode ser de nascença ou adquirida posteriormente. Segundo dados do IBGE, atualmente o Brasil tem quase 10 milhões de pessoas com a deficiência, o que corresponde a 5% da população. Você acredita que ainda exista um preconceito em relação ao deficiente auditivo, tanto nas escolas como nos trabalhos? Eu não diria preconceito, eu diria falta de conhecimento da sociedade ouvinte, de conhecer essa comunidade surda que tem uma língua diferente, uma cultura diferente, né? O trabalho que precisa ser realizado é difundir justamente esse conhecimento para que as pessoas possam compreender melhor. Dessa forma, diminui o preconceito daí. A lei de cotas obriga toda empresa que tem 100 funcionários ou mais a ceder pelo menos 2% das suas vagas aos deficientes, como é o caso do Jonathan, que está muito feliz em trabalhar. Ele vai trabalhar nesta fábrica de São José dos Campos como embalador de queijos. A gente sempre faz a adaptação dependendo do tipo de deficiência que ele tem, sempre aproveitando ele naquilo que ele é eficiente, embora ele seja deficiente. Eu acho que não só dar um emprego, como um apoio, acho que todo cidadão deve dar a todo deficiente, qualquer que seja a deficiência. Agora, pode-se dizer que o Jonathan está realizado e já sabe até o que vai fazer com o primeiro salário. Você vai dar presente para sua namorada? Vai? Vai. Tá bom. Vai comprar aliança. E amanhã acontece uma caminhada da Associação e atividades de lazer para todas as idades. O evento será na Avenida São José, número 448, no centro. E veja no próximo bloco, São José dos Campos está com inscrições abertas para a rede pública infantil. E eu volto com as notícias do esporte e as dicas da nossa agenda cultural.